do que a maneira como nós entramos. Eu te peço isso, Pai, junto com meus irmãos. Eu tenho certeza que esse é um desejo comum, sermos cada vez melhor, sermos cada vez semelhantes a Jesus, fazermos grande o Teu nome, jus a Tua santidade, Senhor. Pai, que possamos sair daqui santificando o Teu nome, Pai. No nome poderoso de Jesus, nos dá entendimento nessa noite. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá então, amado. Pode colocar aí o slide. Querido, a gente está nessa série de mensagens que não queria que a gente pensasse como mensagem, mas eu queria que os irmãos considerassem uma espécie de ministrações de cura pela palavra, de autoconhecimento. A gente percebe que muitos de nós, mesmo crentes, às vezes não obtemos sucesso na vida, vitórias na vida, porque por uma questão de primeiro não nos conhecermos e também não sabermos, não termos habilidades para lidar com os relacionamentos. Eu tenho dito que tem gente que ora a Deus, exerce fé, e quando Deus abre uma porta, essa pessoa toma posse de uma porta, e aí quando ela chega nesse contexto da bênção, da vitória, no emprego, no concurso público, ou um casamento, obtém um filho, encontra novos amigos, consegue ir para uma faculdade, e tantas coisas da nossa vida, ao chegar lá, muitas das vezes essa pessoa não dura muito tempo. Por quê? Porque quando ela chegar lá, nesse lugar da vitória, sempre haverá gente para lidar, sempre haverá um outro, e não só eu. Então nessas quartas-feiras a gente está trabalhando pela palavra, com palestras, com mensagens, para trazer autoconsciência de quem nós somos, e se de fato nós queremos abençoar a vida das pessoas, e se de fato nós queremos ou teremos disposição de nos relacionar melhor com as outras pessoas. Se relacionar melhor com o mundo, com as outras pessoas, é um fator fundamental para a gente ser feliz. Quantos concordam? Digo amém, irmão. Amém. Você pode casar com uma mulher bonita, uma mulher de Deus, uma mulher que você ama, mas se você não tiver habilidade para lidar também com as questões que ela trará junto com essas qualidades, você vai ser infeliz, e vice-versa. Se você idealiza um filho que não vai te dar problema, ou você não aprendeu ou não desenvolveu a capacidade de ser pai e se relacionar com o seu filho, lá na frente você vai ter problema. Amém? Então nós estamos falando sobre isso. Primeiro nós começamos falando sobre, deixa eu procurar aqui para a gente dar uma recapituladinha, para a gente não ficar muito voando. Apesar de serem palestras soltas, elas têm uma liga uma com a outra. Nós temos alguns fundamentos que podem tornar as pessoas preparadas para os relacionamentos. Aí eu coloquei aqui alguns fundamentos. Primeiro, nós vimos na quarta-feira passada que a pessoa que somos vai determinar a maneira como vemos os outros. Amém? Ou seja, nós enxergamos a vida através de uma lente. Nós vimos na quarta passada que se a nossa lente, todo mundo tem uma lente, e se a nossa lente é vermelha, nós vamos enxergar o mundo vermelho. Se a nossa lente é preta, escura, nós vamos enxergar o mundo escuro. Ou seja, entendemos que o que faz a diferença, o mundo não é o que é, o mundo é a maneira como nós olhamos o mundo. Se o mundo é muito ruim, significa que a minha lente está ruim, ela está embaçada. Se eu não consigo ver as cores da vida, ou seja, cor aponta para alegria, prazer de viver. Se eu vejo um mundo muito preto e branco, significa que eu sou uma pessoa preta e branca, porque a lente sou eu mesmo. Eu é que faço essa interpretação do meu mundo ao redor, das pessoas ao redor. Então nós chegamos à conclusão de que a pessoa que nós temos que melhorar não são as outras, somos nós mesmos. Você me entende? Diga amém. Somos nós. Hoje nós vamos ver que nós somos o início e o fim do problema. Nós começamos ali, nós somos o início e o fim do problema. O problema, tendo em vista que nós somos a própria lente, significa que o problema, muitas das vezes, começa em mim.
Quer ver? Nós demos um exemplo. Às vezes eu não tenho um exemplo bem básico, bem simples para a gente entender. Já viu aquela história de pessoas que simplesmente, por razão nenhuma, não simpatiza com a outra? Você já viu isso? Quem já viu isso? Não simpatiza, não gosto, não vou com a cara. Ou seja, eu já estou arrumando um problema. Veja, a pessoa não me fez nada, eu apenas estou interpretando aquela pessoa. Isso tem a ver comigo, então eu sou o início de um problema. Já viu pessoas que tudo tem uma crítica a fazer? Tudo vê a vida pelo lado negativo? Não tem pessoas assim? Ou seja, essa é uma pessoa muito negativizada. Essa é uma pessoa muito para baixo. E isso vai fazer com que ela veja as pessoas de uma maneira negativa. E eu também sou o fim desse problema. Tendo em vista que eu sou, o problema começa em mim, né? Os problemas que eu tenho, ou seja, vem a partir da interpretação que faço da vida, significa que se eu me trabalhar, ou trabalhar a minha personalidade, a minha pessoa, eu também finalizo esses problemas, sim ou não, amado? Amém. Ora, se nós estamos chegando à conclusão de que nós temos a lente, que nós somos a lente, e que basta dar uma limpada na lente, esses problemas terminam, ou começam a melhorar. Olha, se eu vejo a vida preta e branca ou embaçada, e eu procuro trocar a lente, ou melhorar, polir a lente, isso significa trabalhar o meu coração, trabalhar o meu jeito de ser, trabalhar o meu interior, eu começo a ver a vida de uma outra forma. Amém, amados? Glória a Deus. Agora pergunta para o teu irmãozão, você está disposto para isso? Pergunta, você está disposto para isso? Porque o que acontece conosco, amado? Dá trabalho. E o que acontece conosco? A gente quer receber uma oração e plim plim, mudei. Deus me mudou. Mas veja, amado, Deus não nos mudará sozinho, sem a nossa participação. Normalmente o processo de Deus é nos fazendo enxergar quem nós somos, para chegarmos ao arrependimento e deixarmos aquilo que nos atrapalha para trás e pedir: Senhor, me ajuda, eu estou me vendo. Mas é impressionante como nós não temos a capacidade de olhar por esse ângulo. Nós queremos que o pastor ore por nós. Pastor, bota a mão na minha cabeça. Diácono, ora por mim. Grupo familiar, ora por mim. A igreja vai me ajudar. E nós não queremos ter trabalho. Só que nós teremos trabalho. A disposição de mexer nessa lente em mim é minha, começa comigo. E começa com a gente, por exemplo, vindo a esse lugar. Por exemplo, começa com a gente começando a abrir a Bíblia e a ler a Bíblia. Começa com a gente quando eu começo a me envolver em uma oração. Veja que o movimento é sempre meu, parte de mim. Há textos bíblicos maravilhosos. Um exemplo é: clame a mim e responder-te-ei. Quem clamou primeiro? Quem clamou? Foi a gente. Deus espera um movimento nosso. Eu quero dizer: Senhor, eu quero mudar. E aí Deus fala: tá, e o que você está fazendo para isso acontecer? Você já sabe as áreas na sua vida que precisam mudar. O que é que você está fazendo? Quais foram os primeiros passos? Nós damos um passo sempre que viemos a esse lugar ouvir uma palavra, um ensino. Já é um primeiro passo que está dizendo para Deus, está dizendo para o mundo todo: eu estou buscando melhorar a minha vida, a minha existência nessa jornada da vida. Quantos estão entendendo? Amém, amado? Esse é o primeiro passo. Tem gente que não dá muito valor, mas olha, eu quero mudar. Eu quero mudar. Amém? Vamos lá então? Pode mudar o slide aí? Então vamos lá, a primeira pessoa que devemos analisar somos nós mesmos. E aí tem um texto bíblico lá, botei lá na mensagem, na contemporânea: tire o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Isso é Mateus 7, quando diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida em que você julgar, também vão julgar você. Aí fala assim: quem é você para tirar o cisto que está no olho do teu irmão? O que Jesus está dizendo? Quem é você para apontar um erro? Quem é você para apontar um problema para o próximo? Antes de
fazem isso, primeiro, desembace a lente da sua vida. Antes de você querer limpar alguma coisa de alguém, tire a máscara do cinismo. Não tenta cobrir apontando para os outros quem você é. Porque se eu falo, caramba, o William é muito magrinho, eu vou fazendo com que as pessoas não olhem a minha gordura, mesmo. Porque enquanto eu falo do William, todo mundo olha para o William. Enquanto olham para o William, não olham para mim. E essa é uma estratégia do nosso ego. Essa é uma maneira do nosso ego escapar de ser criticado pelas pessoas. Quando nós, fulano, já disseram que todo mundo precisa de um gadareno. Toda comunidade precisa de um endemoniado gadareno. Porque se tem um cara problemático na comunidade, todo mundo vai olhar para ele, não vão olhar para mim e os meus problemas, o quanto eu dou problema, porque tem um endemoniado gadareno na comunidade. Um endemoniado gadareno na comunidade é uma bênção para muitos. Quantos estão entendendo? Digam amém. Na hora que o endemoniado gadareno é liberto e começa a se parecer com Jesus, aí é um problema, vamos ter que arrumar outro endemoniado por aí, porque senão, e que esse endemoniado não seja eu. Esse demoniado não seja ele. Então esse é um texto que a gente parte sempre, procura partir e está baseando na palavra essa nossa reflexão em cima desse assunto, desse tema. Então nós temos sempre, veja que Jesus, o conceito de Jesus é exatamente esse. A primeira pessoa que devemos analisar sou eu mesmo. Diga assim, sou eu. Fala para o demônio, olha, sou eu. Sou eu, quem somos nós? Pode passar, tem uma outra frase ali do slide, olha só. Lidar com gente difícil é complicado, não é verdade, amado? Principalmente quando a pessoa difícil é você. Vamos agora aplicar para nós. Lidar com pessoa difícil é complicado, principalmente quando essa pessoa sou eu. Porque antes de lidar com alguém, eu vou ter que passar por mim. Lembre-se que eu falei, quando eu olho para alguém, eu olho para alguém através da minha lente, ou seja, através de quem eu sou. De todas as pessoas complicadas, eu sou o maior, eu sou o mais difícil, eu sou o maior obstáculo. E disso depende muita coisa. O John Maxwell conta uma história de um jogador de beisebol chamado Pat Rose, sei lá se é assim que se lê, né? Pat Rose. Esse cara foi fera, bateu todos os recordes, mas não conseguia deixar de sabotar, infringindo uma regra. De se sabotar, infringindo uma regra. Onde os envolvidos no esporte, principalmente no beisebol, não podia apostar. Ele tinha um vício de apostar, só que ele era muito bom, um cara que batia todos os recordes. Um jogador de beisebol, e beisebol nos Estados Unidos é uma coisa, né? É uma frição, para o domingão, igual o nosso campeonato brasileiro, que a pessoa deixa de vir do culto para ver o jogo do Vasco dando chocolate. Não, agora é sábado. Hã? Agora é sábado. Agora é sábado? Mas sábado é domingo também. Sábado vai. E lá é mais ou menos assim, entendeu? Então esse cara, ele tinha um vício, ele tinha um problema. O que ele fazia? Tudo que ele ganhava, ele jogava, ele apostava. E às vezes apostava até no time dele mesmo. E isso era proibido pela diretoria de esporte, né? Pela política esportiva dos Estados Unidos. Esse cara, algumas pessoas já aconselhavam ele a parar. Ele foi punido por causa disso, até que ele gastou todo o seu dinheiro em apostas. E quando ele se aposentou, a gente já sabe o que aconteceu. Ele estava um cara duro, de tanto que ele apostou, né? Ou seja, era um cara que ia só para frente, só para frente, só para frente, só para frente, e não parava para se autoanalisar, não parava para olhar as suas atitudes, aonde aquelas atitudes o iria levar. Onde é que ia levar? Pessoas que não percebem quem são e que fazem geralmente, e o que fazem geralmente causam prejuízo aos seus relacionamentos.
Pessoas que não percebem quem são e o que fazem, ou seja, não percebem o que são ou quem são e o que fazem, geralmente causam prejuízo a seus relacionamentos. A maneira de mudar isso é olhar para o espelho. Olhar para o espelho é buscar aprender sobre nós mesmos. Pode mudar o slide aí. Olhar para o espelho é aprender a mudar, é aprender a respeito ou sobre nós mesmos. Nós precisamos aprender a olhar para o espelho. Se você chegar em um consultório de psicologia, por exemplo, todo consultório de psicologia, ou pelo menos um bom consultório, lá terá um espelho, porque o espelho é um símbolo de autopercepção, de autoconsciência, de olhar para si mesmo. Não olhar para si no sentido individualista, egocêntrico da palavra, não, mas no sentido de buscar em si as traves dos seus próprios olhos, que Jesus mandou arrancar. Você não tem como arrancar a trave do seu olho enquanto você fica olhando o cisco no outro. Por isso a importância do espelho. Então, pense nessas verdades que devemos aprender sobre nós mesmos. Olha só, antes das outras, sou a primeira pessoa a ser conhecida. Antes das outras pessoas, eu devo ser a primeira pessoa a ser conhecida por mim mesmo, quando eu digo ser conhecido. Antes de conhecer o diácono William, o obreiro Thay, o diácono Davi, a diaconisa Simone, a nossa queridíssima Taninha, antes disso, eu devo me empenhar a me autoconhecer. E ali eu coloquei consciência de si mesmo. Como falta consciência de si mesmo. A não consciência de si mesmo, ou a não autopercepção de quem se é, prejudica os nossos relacionamentos, porque a gente não se conhece. A natureza humana parece dotar as pessoas da capacidade de julgar todo mundo, menos elas mesmas. Já reparou que nós temos essa tendência? Nós reparamos as pessoas, nós olhamos rápido, nós classificamos numa velocidade enorme quem as pessoas são. E aquela ali é respondente, e aquela pessoa sorrindo de bico, E a gente fica olhando. A gente nunca tem os olhos voltados para si em primeiro lugar. Nós temos uma tendência muito grande, ou seja, a natureza humana, todos nós sofremos desse problema, e deixa eu dizer bem grifado, todos nós sofremos deste problema, todos nós. Até você que se julga humilde diz assim, não, eu não, você sim, porque isso faz parte da natureza humana. Se você não enxerga isso em você, está na hora de você olhar no espelho e ver que você também é assim. A nossa tendência é sempre criticar mais as pessoas do que a nós mesmos. Só que para eu ter esse relacionamento saudável, ele deve partir a princípio da minha autocrítica, do meu autoconhecimento, de consciência de mim mesmo, de quem eu sou, dos meus limites. Tem gente que, se eu der uma folha aqui, coloque 10 linhas sobre quem você é. Tem gente que vai ter dificuldade de escrever. Sabe por que vai ter dificuldade de escrever? Porque não se conhece. Agora, se eu coloque 50 linhas a respeito do seu marido, a respeito da sua esposa, a respeito dos seus filhos, cara, você vai escrever um livro. Nós vamos escrever um livro. A gente tem muito o que falar das pessoas e pouco o que falar da gente. E a gente ainda diz assim, não, de mim nada, eu sou humilde. Fale de mim, porque o verdadeiro louvor é aquele que toma nosso respeito. Então, eu não vou ficar falando de mim, aleluia, eu sou a cara. Isso é uma falsa humildade. Na verdade, a pessoa não se conhece. Pessoas assim sempre acham que o mundo foi injusto e exigente com ela. Ela tem essa tendência. Isso começa a desviar o caráter dela, a personalidade dela. Ou seja, ela fica uma pessoa achando que o mundo é sempre injusto com ela, o mundo é exigente demais com ela. Esse jogador de beisebol, Pat Rose, ele diz que o conselho, a CBF de lá, o puniu muito rigorosamente. Ora, não havia uma regra. Se fizesse aquilo, iria ser punido, iria ser suspenso.
Por que ele continuava a fazer? Por que ele não se autoanalisava?